Vou cantar porque minha garganta está aqui, pela misericórdia, e tem outra missa para celebrar daqui a pouco. Quinto domingo da Quaresma, por providência ou por graça, nós estamos aqui como Renovação Carismática Diocesana para ver, olhar, refletir sobre o nosso caminho. Não sei se providência, se coincidência. Quer dizer, mas para quem crê em Deus não existe coincidência, existe providência. Então, por providência de Deus, estamos nós aqui. Qual foi o tema do primeiro domingo da Quaresma? O Evangelho qual foi? As tentações de Jesus. Segundo domingo. Terceiro. Quarto. Já detectamos aqui o nosso primeiro problema. Como católicos, eu não estou aqui como Renovação Carismática. Nós não temos memória espiritual. Não temos. É uma constatação que deveria estremecer as nossas entranhas. Porque a Quaresma é um caminho penitencial, catequético, que o próprio Jesus nos convida a fazer. Como vou entender o Evangelho de hoje se me esqueci o que ele fez antes? Como vou entender? Eu não quero ressuscitar com ele no domingo da Aleluia? Eu preciso entender, então, porque eu passei, porque eu morri. Preciso entender. E, infelizmente, nós católicos, nós não guardamos o Evangelho do domingo passado. Sabe o que acontece? Sabe o que é que acontece nessa dimensão litúrgica? É o que acontece com a vida. A gente fragmenta como se não tivesse uma continuidade no amadurecimento, no crescimento espiritual. Então o Evangelho de domingo, cortei aqui, para mim só me importa de hoje. De jeito nenhum. Cometemos um grave erro, porque a nossa vida espiritual ela é gradativa. Ela não é de momentos. Talvez estejamos encontrando aqui agora uma realidade já que precisa ser ressuscitada na nossa vida, que é a nossa capacidade de acompanhar espiritualmente essa dinâmica catequética que a liturgia nos oferece. Vamos entender então. O primeiro domingo da Quaresma foi o domingo das tentações. Quais foram as tentações que mais nos chamou a atenção naquele domingo? Satanás ofereceu a Jesus poder e glória. Pronto, acabou com o ser humano. Poder, todo mundo quer. Glória, também. Tem coordenadores, tem padres, animadores, que quando não são aplaudidos nas homilias, voltam para casa arrasado. Que eu falei tão bem, eu preparei tanto, mas ninguém me aplaudiu. Quer glória? Procure um trapézio, meu filho, porque aqui na igreja não tem espaço, não. Quer glória? Tem que procurar qualquer outro lugar, ou vai ser humorista, né? Porque aí todo mundo aplaude em qualquer hora, não precisa dizer nada, está aplaudindo. Glória e poder. Infelizmente, nós padres, e graças a Deus o Papa Francisco está dizendo que a igreja não é uma corte. Para quem quiser ouvir, fale mal de Francisco quem quiser. Eu não falo. Não falo de Deus me livre de a minha língua um dia falar mal de um Papa. Deus que me livre. Seria mais fácil eu xingar a manhinha do que falar mal de um Papa. O Papa Francisco está dizendo que a nossa igreja não é uma corte. Ele, quando fez os novos cardeais, ele disse: vocês não estão recebendo poder, vocês estão recebendo serviço. Satanás tentou Jesus com as duas realidades que mais aguça o sentido humano hoje, que é o poder e a glória. Nós queremos poder, eu quero glória. Tem ser humano buscando poder a todo custo, buscando glória. Aqui vem as frustrações humanas. Quando não encontra poder nem glória, não presta mais. Temos cuidado para que a nossa coordenação... Olha, eu não gosto de fazer a minha direcionada, mas já que eu estou na renovação como assessor, eu vou direcionar vocês. Porque o objetivo é que saímos daqui curados dessas realidades, para que os nossos grupos possam frutificar. Quem serve, quem foi escolhido para ser coordenador, não pode pensar que tem poder. Vocês têm na mão serviço, e muito serviço. O primeiro serviço é mostrar a humildade
daquele que vos chamou para conduzir aquele grupo. É apresentar a humildade do próprio Cristo, que sendo Deus, tendo o poder, não quis, esvaziou-se e serviu lá no lava-pés. Não, Senhor, tu não vai lavar os pés, não. Cala a boca, Pedro, tu não sabe a besteira que tu está falando. Jesus Cristo não aceitou, venceu. E engraçado que nas tentações, Jesus Cristo sempre ele citava um texto bíblico. Porque Satanás, ele conhece muito bem as Sagradas Escrituras. Né? Quem se lembra, ele disse, o Satanás, diz as Sagradas Escrituras que... Diz as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo também, porém, diz também a Sagrada Escritura que... Então, foi um embate. Satanás é muito inteligente. Tanto é verdade que ele consegue constantemente nos colocar no chão. Nos colocar no chão. Ele burla o sagrado que existe em nós, nos seduz com aquilo que tem no mundo e chão. É assim que ele faz conosco. Então Satanás conhecia profundamente as Sagradas Escrituras a tal ponto de jogar na cara do próprio Jesus. Mas qual foi o erro de Satanás? Não reconheceu o senhorio e o poder de Jesus Cristo. Ele ofereceu a Jesus tudo aquilo que já pertencia a Jesus Cristo. Então eu não posso te dar aquilo que não me pertence. Apesar de ser inteligente, ele também é burro. É que existe essa coisa assim, né? Nele. Jesus Cristo venceu Satanás porque se firmou na palavra de Deus. E nós temos tempo para a palavra durante o dia? Na fadiga do nosso trabalho, nós temos tido tempo para escutar, para contemplar a palavra, o verbo, o próprio Deus? Se não temos, é sinal que nós já temos um indicativo de que nós somos já perdedores. Porque Jesus Cristo venceu porque estava em comunhão com o Pai, em comunhão com as Sagradas Escrituras. Ele conhecia o caminho para não se permitir ser seduzido pelo inimigo. Pela palavra. Jesus Cristo venceu. Então, no primeiro domingo, Jesus Cristo vence Satanás. E se Jesus Cristo venceu, ele nos diz que nós também podemos vencer. Porque o que ele fez não foi nada de extraordinário. Ele usou a palavra e a comunhão com o Pai para expulsar da sua vida o que não prestava. A palavra e a comunhão com o Pai. Primeiro indicativo. Aqueles que ouvem a palavra do Pai e que permanecem nele, vencem qualquer tentação. No segundo domingo, foi o domingo da transfiguração do Senhor. Vamos entender. Depois de tentado, Jesus Cristo chama os seus e apresenta. Olha, aqueles que passar por essas tentações experimentarão isto aqui. E apresentou aos apóstolos a sua glória. Foi tão maravilhoso o que se viu, que Pedro disse, vamos, Senhor, vamos armar 3 tendas aqui. Não bora descer não, que aqui está bom. Olha que glória, o céu, cantos, louvores, o Deus, eu aqui dentro de ti. Estar diante do Senhor é bom demais. É uma maravilha, né? Os nossos momentos de adorações fervorosas, diante da Eucaristia de Jesus, as nossas missas. Padre, a missa foi tão bonita que eu passaria o dia todo aqui. Está vendo o que Deus quer que experimentemos? Olha o que é que Ele quer. Ele quer que o mundo seja esse eterno estar diante dEle, porque estar diante dEle é muito bom. Mas Jesus Cristo disse, não, meu filho, vamos descer. Tem muita gente que não sabe dessa glória ainda. Então desçamos e vamos apresentar aos outros esta glória que vocês viram aqui. Deem um testemunho de como é bom estar diante da minha presença. Depois de ter vencido a tentação, de ter apresentado a glória, Jesus Cristo nos convida no terceiro domingo a quê? A beber da água da vida, que é o próprio Jesus. Mas a samaritana, ela não tinha como compreender o que Jesus Cristo estava dizendo. Por quê? Primeiro, ela não acreditava, ela era excluída e ela estava à margem. Porque diz o texto que ela foi buscar ao meio-dia. Meio-dia ninguém saía de casa naquela época. Por isso ela foi para aquela fonte, porque ela sabia que não ia se encontrar com ninguém. Ela tinha medo. E quando ela estava ali, Jesus a encontrou. Como a mulher não tinha como compreender quem era que estava ali com ela, então Jesus Cristo precisou travar um diálogo, precisou conversar. Cadê o teu marido? Oh, já tive 5 maridos. Ela nunca amou de verdade. Ela nunca amou de verdade. Porque quem ama de verdade não troca, não sai assim de del. Quem ama, permanece. Jesus Cristo, dissestes bem, tiveste 5, mas nenhum foi teu marido. Por quê? Aquela mulher representava Israel, que tinha se prostituído com tantos deuses,
deixando para trás o Deus verdadeiro, o seu esposo, que era o próprio Jesus. Ela estava diante do seu esposo verdadeiro, mas não conseguiu compreender. Ela ainda estava distante, o seu coração ainda estava distante do amor verdadeiro. Jesus Cristo continuou conversando. Eu te ofereço uma água da vida. Ela me dá essa água para que eu não tenha mais sede, Senhor. Só que a sede que ela estava falando era do corpo, era uma sede biológica. Jesus Cristo queria curar a sede espiritual daquela mulher. Depois de um diálogo, ela disse: Senhor, dai-me dessa água da vida para que eu não tenha mais sede. Depois de travar um diálogo catequético, de explicação, de sedução, de enamoramento, Jesus Cristo conseguiu fazer com que aquele coração, com que aquela mulher compreendesse que ele era o único esposo, o único Senhor da sua vida. Daí por diante, ela começou a seguir os passos de Jesus. Venceu a tentação, apresentou a glória, deu da água da vida. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A cura da cegueira. O mundo está enxergando muito bem, né? Eu acho engraçado. Jesus Cristo é ótimo. Cada vez mais que eu leio o Evangelho, eu fico encantado com Jesus, como ele tem uma capacidade de, da sua simplicidade, nos dar tapa na cara. Diz o Evangelho: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Isso é verdade? Como? Por que é verdade? Se eu disser e não dissesse, eu ia sair daqui frustrado, porque eu disse isso na missa, todo domingo eu estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Quantos nós estamos vendo se perdendo por causa do vício do álcool? Quantos? E quantos esposos de alguns de vocês aqui ainda vivem dentro dos bares? Quantos jovens nós estamos vendo se prostituindo nos becos, fumando, usando maconha, cocaína e tanta miséria mais que está entrando no Brasil de droga e os nossos jovens entrando nisso aí? Eles estão vendo? Estão. Eles estão vendo, eles não estão enxergando. Eles estão vendo, mas enxergar é uma coisa que requer de nós uma atitude. Eu enxerguei que a droga não presta, eu não quero. Nós temos olhos para ver que a fofoca tem destruído a nossa igreja. Nós, eu estou falando de fora, nós. Será que a nossa língua ainda já parou de bater? Temos olhos e não estamos vendo. Temos ouvidos e não estamos ouvindo. Então, o que nós necessitamos do que Jesus Cristo fez no quarto domingo. Precisamos de lama, de saliva. Que nojeira, vige, cuspe com terra. Nojento, né? Olhando humanamente, sim. Mas espiritualmente, não. Porque quando foi que Deus soprou em nós a vida? Quando Ele nos fez do barro. Ele nos tocou, Ele nos moldou. E Ele soprou o mesmo sopro de vida que nos foi colocado na criação. Da mesma boca nos vem a saliva que nos faz enxergar. Porque a nossa cegueira não é física, ela é espiritual. O mundo está cego espiritualmente. Um parêntese aqui. Recebi ontem pelo WhatsApp, moderníssimo. Recebi ontem pelo WhatsApp um texto de um monte de atores que estão preocupados porque a presidenta Dilma, nada contra, nada a favor. Se quiser fazer isso do meu povo, vou. Um monte de atores dizendo que vão construir agora uma usina, uma hidrelétrica, vai ser a terceira maior do mundo. Mas que com essa construção vai destruir algumas comunidades ribeirinhas, que isso. Aí no final do texto, alguns atores dizem assim: senhora presidenta, a senhora quer que os seus netos cresçam num país assim? Eu disse para a senhora pelo telefone. Eu dizer para vocês. Os atores estão preocupados com a natureza e com a água, que é importante. Mas eles levantam bandeiras de homens e mulheres se beijando. Tem que se beijar, que é bonito. Vai embora para a praça. Homem com homem, mulher com mulher. Essa bandeira eles levantam na praça. Eu queria fazer um vídeo daquele e perguntar: senhora presidente Dilma, a senhora quer que os seus netos cresçam num mundo como esse? Porque agora eu tenho pênis, mas amanhã não pode colocar no meu registro porque eu sou macho. Tem que deixar em branco. Porque quando eu crescer eu vou escolher se eu sou neutro, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Mas isso ninguém manda pelo WhatsApp. Ninguém manda. Ninguém pergunta à presidenta Dilma. Fica todo mundo caladinho. A cultura cega diante dos valores da fé e da vida está cada vez mais crescendo no nosso meio e a gente aí de maneira passiva rindo
recebendo, repassando. Tem católicos que nem sabem as mensagens que recebem e repassam, nem sabem a mensagem que está por trás e vão repassando. E nós estamos aí. O mundo está cego, não fisicamente, espiritualmente. Ninguém enxerga mais a Deus. Ninguém enxerga a Deus. Cuidado que temos um grave problema. Hoje não temos mais ateus no mundo, não. Os ateus foi depois da Revolução Francesa. Você crê em Deus? Creio, mas não tenho religião. Temos homens e mulheres que creem em Deus, mas que não querem uma religião. Por que não querem uma religião? Porque o testemunho daqueles que exercem, que vivem numa, não encanta, não seduz a ninguém. Temos católicos ortodoxos demais, temos católicos puritanos demais, temos católicos de esquerda demais. Cadê a prudência? Cadê a humanidade? Cadê o amor? Cadê a caridade que nós experimentamos